E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João, do curso de Informática. Hoje a gente vai dar início, galera, à nossa nova ferramenta de design gráfico, que é o CorelDRAW, tá, galera? O CorelDRAW, basicamente, é uma ferramenta profissional de design, tá? Justamente feito para fazer materiais impressos, né, ou digitais. Como assim impressos? Impressos é quando a gente quer fazer um cartão de visita, uma fachada para a empresa, fazer logotipos para deixar em portas de empresa. E na maneira digital, o que a gente pode criar? Logotipos também para poder deixar, por exemplo, para Instagram, fazer um post para Instagram. Ele é mais utilizado mais para impressos, né? Que são coisas que a gente vai deixar em cartão de visita e logotipos de empresa, de fachada mesmo. Mas dá para criar muitas coisinhas com essa ferramenta. Agora eu vou apresentar ela, galera, para vocês. Primeiramente, essa aqui é a parte inicial dela, tá? A gente tem algumas barrinhas aqui que não estão disponíveis, né? Porque a gente está começando ainda no Corel, tá? Aqui tem um último design que eu criei, que foi essa bandeirinha aqui, ó. E aqui sempre aparece os nossos trabalhos feitos, tá? Essa barra aqui sempre mostra o que a gente fez da última vez, tá? Aqui tem a nossa aba de novo documento, a gente vai clicar nela, ela vai nos levar a outra página. Prontinho, aqui a gente está na página de criar um novo documento. O que tem nessa página? Aqui tem algumas coisinhas muito importantes. Seguinte, algumas coisas que a gente tem que alinhar. No CorelDRAW, a gente tem vários modelos de design para serem feitos. Por exemplo, João, que modelo? Se eu quero, por exemplo, eu quero criar um cartão de visita, eu tenho que escrever aqui, ó, cartão de visita. E ele vai abrir o modelo personalizado. Aqui eu vou poder colocar o tamanho desse cartão de visita. Geralmente a gente escreve aqui, ó, paisagem. E ele vai abrir outro modelo personalizado pra gente, tá? Agora, os modelos conhecidos que a gente consegue pesquisar aqui são modelos A4, tá? Por exemplo, esses aqui. Agora eu vou mostrar para vocês todos os modelos que a gente tem disponíveis, tá? Padrões de CorelDRAW, que vai abrir um tamanho padrão. O CMYK, que eu já vou explicar para vocês. Ofício, carta, tabloide. Isso aqui, gente, é muita coisinha que tem que tomar cuidado na hora de criar. E aqui a gente tem os modelos de envelope, que justamente utiliza também para cartão de visita, tá? Ó, modelo DL. Qual que é importante quando a gente for trabalhar com Corel? A gente saber a medida do design que ele vai ficar se ele for para impresso. Como assim? Se eu quero criar um cartão de visita, a gente tem que pesquisar qual a densidade de pixels do cartão de visita geralmente. Por quê? Para ele ficar num tamanho uniforme. Não tem como a gente criar um cartão de visita diferente dos outros, tá? O cartão de visita tem que ser sempre do tamanho uniforme de outro cartão de visita normal, os que são mais utilizados, né? Então, o cartão de visita não pode mudar certamente de tamanho. E aqui também a gente tem para iPhones, MacBooks, para Apple Watch, tá? A gente tem também para modelos digitais, que são os iPhones também, né? Notebook. E esses aqui, ó, são para materiais impressos, tá? Envelope, meia carta, cartão de visita, a gente tem um modelinho aqui também, tá? E a gente vai aprender agora os modelos, né? Os modos de cores primárias. Como assim? Primeiramente, esse nome aqui é o nome que eu quero que seja representado o meu design. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, João, meu nome. Ok, aqui tem o número de páginas. O número de páginas não preciso colocar agora porque dá para mim modificar no Corel mesmo, tá? Então eu não preciso desse número de páginas, mas eu posso colocar aqui, ó, número 2, ó. Ou então posso selecionar ali, escrever, ó, 2, prontinho. E aqui a gente tem as vistas, né? Vistas de página única e vistas de página, várias páginas, né, que a gente não utiliza isso em momento algum, tá, gente? Pode deixar na basicamente mesmo, tá? Não precisa utilizar e marcar nada aqui. E o modo de cores primárias. Aqui a gente tem dois modelinhos, tá? Que é o quê? O CMYK e o RGB. João, o
que significa o CMYK? Gente, o CMYK nada mais, nada menos que são as cores justamente para materiais impressos, tá? São para materiais impressos. O CMYK é para quando a gente quer, por exemplo, imprimir um cartão de visita, imprimir uma logotipo, né? Por exemplo, uma fachada de empresa. A gente vai aprender agora, eu vou falar para vocês o que significa CMYK. É o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, né? Que o ciano é o cian, magenta é o yellow, né? No caso, ciano na verdade é o magenta e o ciano mesmo, né? Que são as cores ali mais puxadas para a cor mais clara. O amarelo e o preto, que aí é o black, tá? Essas são as cores, tá, gente? Então, ciano é mais puxado para um azul, uma cor um pouquinho mais clara, esverdeada, né? O magenta tem um tom de rosa avermelhado. E o Y, que a gente chama do yellow mesmo, né? É amarelo com um vibrante, né? Ou seja, ele tem variações de cores também. E o KO Black é o preto, né? São cores mais escuras, tá, gente? Ou seja, esse modelo é para materiais impressos. Qual a diferença do CMYK para RGB? Quando a gente vai imprimir um material impresso, tem que ser o CMYK. Por quê? Ele vai ficar a cor realista da que a gente escolheu para poder fazer a impressão. Como assim? Se eu fazer no modelo RGB, que é para material digital, na hora de eu imprimir, as cores elas vão alterar, justamente porque elas não são próprias para ser impressas, tá? Então, por isso que eu vou fazer um cartão de visita, eu tenho que colocar em CMYK, justamente para a cor ela sair do mesmo jeito que estava no design, tá? Aqui a gente tem o RGB agora, tá, gente? O que é o RGB? Justamente para materiais digitais, né? Para Instagram, se você quer fazer uma logotipo para colocar no seu Instagram, na sua empresa, dá para fazer também divulgações também na sua empresa, usando o Corel nesse modelo RGB. E o que significa o RGB? RGB tem as siglas RG e B, que é o Red, o Green e o Blue, que é o azul, né? O Red é o verde, o Green é o verde e o Red é o vermelho, né? Essas cores são cores que tem variações também. Só que a gente tem uma letrinha a menos aqui, mas todas as mesmas coisas que tem no CMYK tem no RGB, tá? Não tem nenhuma diferença. A diferença é que essa aqui é para material impresso, para imprimir e não ter variação de cor, e essa aqui é para material digital, tá? Isso é o mais importante do Corel. Essas larguras aqui e alturas são denominadas justamente já para o modelo que a gente escolher. Hoje a gente vai trabalhar com material A4, vou digitar aqui, ó, na minha configuração e vou pesquisar, ó, A4 210 por 297 milímetros, tá? Aqui a gente não altera o tamanho do documento. Ó, A4 RGB. Prontinho. Agora, pessoal, a gente tem também aqui a resolução DPI. Eu não costumo mexer na DPI, tá? Não costumo mexer na DPI, a gente pode deixar em 150 a 300 mesmo, não tem nenhum problema. Aqui também a gente não mexe nessas configurações, então a gente já pode clicar em OK, ele já vai abrir o nosso painel inicial, tá? Só esperar carregar. Prontinho. Pessoal, essa aqui é a página inicial do Corel, tá? Aqui a gente tem os nossos programinhas, né? As nossas ferramentas que a gente fala do Corel. Aqui também a gente tem outro painel de ferramentas. E aqui a gente tem a tabela de cores, né? As variações das cores, a paleta de cores. Seguinte, essa parte aqui de cima, a gente chama ela de área de trabalho do Corel, tá? Essa aqui é a nossa área de trabalho. Ó, aqui a gente tem os arquivos que a gente pode utilizar para poder salvar, criar um novo arquivo, abrir a nuvem, fechar todas as abas, salvar na nuvem, salvar como modelo, enfim, essa aqui é a nossa aba de arquivo. Editar, que a gente quase não utiliza, mas tem essas funções aqui que a gente pode utilizar, né? Igual eu falei, a gente consegue fazer as edições também manualmente, que é bem mais fácil. Geralmente eu nunca utilizo essas barrinhas aqui, mas eu vou só apresentar para vocês conseguirem ter uma visualização melhor do programa. Aqui a gente tem as densidades, né, que a gente utiliza, exibido no painel do Corel, né?
Aramado, normal, aperfeiçoado, pixels, enfim, isso que a gente não utiliza também para ficar trocando, tá? Aqui a gente tem menos um, mais um, a gente também consegue mexer no zoom manualmente. Já já eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem outras coisinhas, réguas, diretrizes, linhas, alinhar, a gente também utiliza de vez em quando, tá? Mas nem tanto, são coisas um pouquinho, né, mais afastadas do nosso painel de ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Os objetos que a gente também consegue alterar facilmente, os agrupamentos que a gente também utiliza de vez em quando, mas também dá para fazer na própria ferramenta manualmente, tá? Esse aqui é os nossos nossas barrinhas, né, do hora de trabalho, né, galera? Aqui, para a gente fazer localizações de bitmaps, tá? Que a gente vai aprender também mais para frente. Aqui a gente tem guias, colunas, né, quando a gente trabalhar com texto, tabelas, inserir tabela, a gente também consegue inserir. As ferramentas que a gente também consegue inserir, os scripts, né? Aqui a gente tem um editor de script, aqui a gente já tem um editor separadamente próprio para o script. As nossas janelas, a gente consegue criar outra, mover para a área de trabalho, alterar o do lado, né? E o menu de ajuda que a gente quase não utiliza, tá? Tem como você também olhar, por exemplo, eu estou com dúvida em fazer rastreamento de bitmaps. Então você pode abrir o tutorial de vídeo, né? E pode ver o vídeo sobre bitmaps, tá? Aqui a gente tem os modelos do nosso cartão de visita que a gente criou. Como assim? Perdão, cartão de visita não, o modelo de folha A4. Aqui está o modelo, né, que a gente criou. Foi 210 por 297, tá? Então é a altura vezes a largura, tá? Do nosso design aqui que a gente criou, da nossa página. E aqui, ele está em modo retrato. Como é o modo retrato? É o modo que ele fica em pé, tá? A maior parte do lado dele fica em pé. E aqui a gente pode mudar para paisagem, tá? Viram que ele ficou deitado agora? Esse modo aqui é um modo parecido com o que a gente deixa em cartão de visita, tá? Só que a medida é diferente. Então a gente utiliza aqui a medida diferente, tá? Aqui a gente tem as páginas atuais e todas as páginas que eu estava mostrando para vocês, que a gente quase não utiliza também. A unidade a gente sempre deixa em milímetros, tá? Ou em pixels, quando a gente for fazer digitalmente, tá? Essa página que é a distância de deslocamento, quase não utilizo também. E aqui a gente tem duplicar a distância, tá? Isso serve quando você quer deixar algo separado, né? E deixar automaticamente já na distância proporcional de outra ferramenta, de outra coisa que a gente quer alterar. E aqui, pessoal, a gente tem todas as nossas ferramentas do Corel, tá? A gente tem todas as nossas ferramentas. Aqui, a gente precisa fazer uma breve estudada em algumas ferramentas. Por quê? Tem muitas ferramentas que a gente não utiliza, mas tem algumas que a gente utiliza e ela tem subcategorias, tá? Como assim? Aqui, vamos apresentar para vocês a ferramenta seleção. O que é a ferramenta seleção? É quando eu tenho uma ferramenta, por exemplo, um quadrado aqui selecionado, e essa ferramenta seleção, sempre que eu quiser alterar algo dela, eu preciso clicar nela para depois fazer o processo naquela ferramenta que está aqui dentro do meu design, tá? E aqui, em todas essas ferramentas, a gente tem uma subcategoria. Então a gente clica na setinha bem pequenininha aqui na parte inferior e ela dá direito a alterar. Então eu posso colocar aqui em seleção a mão livre, aí ela já vai alterar automaticamente aqui em cima, tá vendo? E aí ela vai mudar. Aí ela vai fazer outro trabalho, mas sendo a ferramenta de seleção, mas ela vai mudar o tipo de seleção que vai ser alterado, tá? Aqui a gente tem a ferramenta de forma. A ferramenta de forma é quando eu quero adicionar alguns pontos para mim poder fazer a formatação, por exemplo, tá? E aqui a gente tem outras também ferramentas, suavizar, mancha, espiralado, atrair, repelir, borrão, tomar áspero. Isso aqui são ferramentas que a gente não utiliza tanto, a gente utiliza mais a ferramenta forma, tá? Porque é uma ferramenta mais usada, né? A forma a gente sempre precisa alterar quando algo fica desproporcional, né, ao que a gente estava formatando. Aqui a gente tem a ferramenta cortar, que a gente pode cortar alguma parte, tem a parte de faca também, borracha, para a gente poder apagar alguma coisa que a gente selecionou. Ferramenta de zoom, que
que a gente pode utilizar também como a ferramenta de zoom. Por exemplo, estou fazendo algum ponto aqui que é bem complexo. Eu posso chegar perto, ó. Clico na ferramenta de zoom, ó, com o botão esquerdo, ela volta e com o direito, ó, ela some, tá vendo? É uma ferramenta que a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Se você parar para prestar atenção, se eu clicar com o botão esquerdo, ela vai dando zoom, ó. Com o direito ela vai voltando. Se eu clicar várias vezes e eu não tiver o controle da ferramenta, eu posso acabar perdendo ela de vista, tá vendo, ó? Então, ó, o esquerdo, ele aproxima, tá? O botão esquerdo, ele aproxima da ferramenta, tá? E eu também posso usar a rodinha do mouse, também como controle, tá? A rodinha do mouse também é a melhor opção, porque o botão, ele, no meu ver, ele parece que joga um zoom mais alto e abaixa o zoom maior também. Com a rodinha do mouse você tem um maior controle na ferramenta de zoom. E ela também tem uma sub-ferramenta aqui, uma subcategoria que é o enquadramento, tá? Aqui a gente tem agora a ferramenta mão livre, que a gente pode utilizar algumas ferramentinhas que são mais utilizadas. Linha de 2 pontos, Bezier, caneta, B-Spline, bolinha, curva de 3 pontos, que essas aqui, ó, são as ferramentas que a gente mais utiliza para poder fazer algum projeto, né? Ajudar a criar alguma ferramenta, algo que a gente queira fazer, né? Por exemplo, o design, fazer uma casa, uma pessoa. Então a gente sempre fica usando essas ferramentas aqui. Aqui a gente tem a ferramenta mídia artística, né? Que a gente pode utilizar também. Tem ferramentas de desenho inteligente. É como se fosse uma inteligência, né, artificial do Corel, mas é um pouquinho diferente. Ferramenta retângulo, que é uma ferramenta de forma que a gente fala, né? Que ela já dá vida claramente ao design. Por exemplo, se eu clicar na ferramenta retângulo e adicioná-la aqui, ela vai desenhar um retângulo, tá? E aqui ela também tem uma subcategoria, que é ter um retângulo de 3 pontos, que a gente também consegue utilizar formatando com a ferramenta de forma. Aqui a gente tem o elipse, né? Que é o círculo que a gente fala, a elipse de 3 pontos também na subcategoria dele. Aqui a gente também tem o polígono, a estrela, espiral. Todas elas, galera, tem uma subferramenta, tá? Uma subcategoria. Ó, eu adicionei aqui uma sem querer. Eu vou clicar com o botão direito, vou excluir ela. Aqui a gente tem a nossa barra de texto, tá? Que a gente pode escrever alguma coisa no Corel, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje também, tá, galera? Ferramenta de texto, eu posso clicar nela, eu vou adicioná-la aqui e consigo escrever. Aqui a gente tem as dimensões, tá? Da nossa ferramenta. Lembra que sempre que a gente clica com o botão esquerdo aqui, ó, ela vai abrir a subcategoria da ferramenta para a gente conhecer, tá? Aqui a gente tem a ferramenta conector, que ela pode conectar algumas edições da nossa ferramenta. Eu nunca utilizei ela, né? Mas ela tá aqui sempre quando a gente precisar, quase nunca no caso. Aqui a gente tem a ferramenta de sombra, que é para deixar mais sombreado, dá para contornar, fazer distorções. Essa ferramenta aqui é para quando a gente vai utilizar a gente vai vetorizar, né? A gente vai vetorizar uma imagem que a gente quer pegar, para poder deixar bem realista mesmo. Aqui a gente tem a ferramenta de transparência, a gente tem algumas opções aqui, tá? E ela tem alguns modelinhos de transparência, tá? Por exemplo, aqui ela abre nessa página aqui, a gente tem transparência uniforme, a gente tem transparência de fonte, então tem muita coisinha aqui que a gente tem nessa ferramenta também. Aqui a gente tem a conta-gotas de cor, ou seja, se eu peguei uma imagem que eu quero contornar ela, eu posso pegar a cor igualzinha e deixar no design que eu estou criando, tá? Essa ferramenta é muito interessante também. Aqui tem atributos também de conta-gotas, e aqui a gente tem o nosso preenchimento interativo, tá? Que a gente também utiliza também bastante, né? E também preenchimento inteligente. Que assim, eles trabalham como se fosse uma inteligência também, só que no modo de cores, de preencher alguma coisa, tá? E aqui a gente tem a nossa ferramenta de contorno variável, que a gente quase não utiliza. E aqui, galera, a gente tem a nossa paleta de cores, nesse lado direito aqui, ó. Perceba que a gente tem várias cores aqui, ó. Preto, um preto mais claro, um cinza mais claro, outro cinza mais claro, um branco,
um cinza meio esbranquiçado aqui, tá vendo? A gente tem várias variações de cores. E qual é o segredo das cores? Nenhum. O que eu preciso lembrar sempre? Se eu quero um preto, eu só clicar nele e adiciono alguma coisa. Hoje a gente vai trabalhar com a ferramenta de texto e pintar as cores das letras, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na ferramenta de texto, cliquei no Azinho e vou clicar aqui no meu design, ó. Tá vendo? Já clicou ali. Eu vou escrever aqui a palavra Sebrae. Sebrae, agora eu vou vir aqui, ó, na minha ferramenta seleção. Por quê? Se eu tiver com a ferramenta de texto selecionada ainda, ela vai adicionar mais coisas se eu ficar escrevendo aqui, ó. E eu vou clicando de novo, vai escrevendo mais coisa. Então, sempre que eu escrever alguma coisa, eu tenho que vir aqui na ferramenta de seleção e que eu tiver feito de errado, eu dou um delete e ela some, tá? Perceba aqui que eu escrevi a palavra Sebrae, tá, gente? Escrevi a palavra Sebrae. Eu quero mudar a cor dela. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, no azul, cliquei no azul. Agora, é um segredo. Se eu quiser um azul mais claro, João, o que eu faço? Botão esquerdo em cima do azul e segura. Ó, ele abriu uma variação de cor, tá vendo? Então, aqui a gente tem variações de cores daquela cor selecionada. Como que a gente faz? Botão esquerdo, tá em cima da cor, segura e escolhe a variação que você quer. Eu quero pegar um azul meio que puxado para um roxo. Ó, selecionei e deu certo, ó. Fazer novamente. Pronto, peguei. Ó, vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Ok. E aqui, galera, é o seguinte. Essa fonte é uma fonte padrão do Corel. Qual a fonte padrão? Arial. Tudo que eu adicionar de primeira aqui, ela não vai vir formatada. Como assim formatada? Vai vir com a fonte padrão, que é a Arial do Corel. O que eu vou fazer, então? Eu posso alterar a fonte, né, do meu texto. O que eu faço? Venho aqui em Arial, clico na setinha e procuro uma fonte diferente. Tá vendo? Aqui a gente tem várias fontes, ó. Se eu vir passando o mouse e passar em cima dele e segurar, ele vai me mostrando, ó. Tá vendo? A gente tem várias fontes legais aqui no Corel. Por exemplo, essa fonte aqui, ó, Britannic, é uma fonte que já dá uma encorpada melhor para a letra, deixa a letra mais bonita, ó. Prontinho. Isso aqui a gente já alterou a fonte, tá? Da nossa letra. E aqui, gente, é o seguinte, é umas coisas muito básicas que a gente aprende a fazer no Corel, tá? Lembrando que aqui eu posso muito bem aumentar a minha letra, diminuir, também se quiser deixar ela um pouco menor, tá vendo? Separar a distância entre elas também, olha aqui, ó, a distância está ficando de uma da outra. E diminuir o tamanho dela, né? Que são as mais importantes também. Aqui ela voltou de cabeça para baixo, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar ela para o tamanho normal, ó. Vamos dar um Ctrl Z. Prontinho. Vamos voltar lá para o centro do Corel. Seguinte, como a gente utiliza bastante a ferramenta de zoom, é muito difícil o nosso design ele ficar retinho aqui, ó. Tá vendo? O que eu posso fazer quando ele não estiver 100% reto? Por exemplo, no centro do meu design, eu quero que fique no centro do design. Eu posso dar um P, ó. Aí ela vai ficar 100% centralizada no meu design. Tanto na parte superior, né, inferior, tanto na parte lateral, tá? Então ela sempre vai ficar desse formato aqui, tá, galera? Essa aula de hoje foi só para explicar as ferramentas, adicionar texto, mudar as cores. Lembrando, se eu quero mudar uma cor, por exemplo, vamos deixar um verde um pouquinho mais claro, segura em cima do verde, né? E pronto, vamos mudar, colocar um verde, por exemplo, esse verde aquático aqui, ó. Prontinho, mudamos, tá? Se eu quero mudar o tamanho da minha fonte, aqui tá 70,99, vamos colocar aqui, ó, no 95, por exemplo. Vou dar um Enter, pronto, aumentou, tá? Não tem segredo no Corel, tá, galera? O Corel é uma ferramenta bem tranquila, é só a gente saber usar as ferramentas, tá? Que vai ser bem tranquilinho. Vou dar um P, ela vai centralizar. Vou clicar nela uma vez, ó. Pronto, P centralizou, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. É uma ferramenta um pouquinho mais complexa, né? Mas a gente se esforçando, a gente consegue aprender. Depois que aprende, ela ajuda a gente bastante por ter muitas coisas legais
pra gente poder criar, né, de legal, tá? Muito obrigado, galera!